Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um dia das nossas aulas assíncronas, cujo o tema da nossa aula de hoje será custo e estrutura de capital. Falaremos de dois aspectos bastante importantes do financiamento da empresa. Então vejam bem, estaremos discutindo dois aspectos que envolvem as origens de recurso de uma organização. Primeiro, quanto custa captar recursos de terceiro e próprio? E como é que deve ser estruturado essas origens? Será que eu pego tudo 100% com capital de terceiros? Será que meio a meio? Será que 30 a 70? É isso que nós vamos discutir na nossa aula de hoje. Eu preparei alguns slides para vocês, que vocês já têm disponível também no ambiente. Aqui eu vou apresentar eles de forma conjunta, No primeiro momento eu vou falar primeiro para vocês do custo e posteriormente falarei um pouquinho sobre os modelos que estruturam o capital. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que para todo um investimento existe, para todo mundo que investe na empresa, existe um custo para fazer isso, concorda? E esse custo, ele nada mais é que aquele valor que a pessoa espera ser remunerado, Então vocês imaginem, eu vou fazer um investimento, nós vamos investir em algum determinado negócio, nós vamos investir de graça? Não, nós damos alguma coisa e em troca nós temos sempre um valor esperado, pelo investimento que eu fiz. Então a gente diz que o custo do capital, ele é medido basicamente, existem vários modelos, para calcular, eu vou mostrar alguns para vocês. O primeiro deles vocês já conhecem, que é o fluxo de caixa futuro, o VPL, que vem lá da matemática financeira, Então a gente calcula o VPL, o valor presente líquido, a gente leva o investimento a uma taxa no futuro, traz o investimento, os retornos do futuro a uma data do presente, sempre atualizando a uma taxa de atratividade, que é a taxa interna de retorno, e trazendo esse valor a valor presente líquido, Então a gente tem que fazer a estimativa do fluxo de caixa e trazer ele a valor presente. Essa maneira é uma maneira que vocês já estudaram em matemática financeira, que não é a mais usada no mercado de capitais, nas empresas que operam na bolsa. Para as empresas que operam na bolsa, elas, para definir o custo do capital, elas sempre estabelecem um modelo baseado em dois aspectos. A taxa livre de risco. Então, qual é a taxa livre de risco? É aquela taxa que sem correr risco, O nome já está dizendo, taxa livre de risco, mais o prêmio do risco. Então, o custo, basicamente, ele é formado com base nessas duas variáveis. A taxa livre de risco, ou seja, aquela taxa onde o risco é o menor possível. Vocês poderiam imaginar, professor, então é a poupança. A poupança não é atrativa, gente? Então a gente diz que tem que ser também um pouquinho atrativo. E aí a gente diz que a taxa livre de risco é aquela, hoje, seria os títulos do governo americano, A taxa dos títulos públicos dos governos, não de todos, Depende de economias sólidas, são taxas livres de risco. Por quê? Porque geralmente você investe e dificilmente você não vai receber o retorno esperado. Mas um prêmio de risco, o que é esse prêmio de risco? É aquele prêmio que sempre, quanto maior o risco, mais prêmio eu vou querer. Então, nós vamos falar um pouquinho mais desses modelos, tá? Por exemplo, e são exemplos aí, Por exemplo, são diferentes os tipos de investimento. Ampliar uma linha de crédito, ampliar uma linha de produtos, ou ampliar a linha de crédito para os clientes, ou criar um novo negócio. Então, veja que o risco de cada uma dessas variáveis é diferente, Hoje, então, nós vamos falar basicamente do custo, que é qual é o custo do capital de terceiros. O custo de capital de terceiros, ele é chamado de CAI ou CT, capital de terceiros. CAI é da sigla em inglês, então é bom você se acostumar, que muitos, especialmente para o modelo CAPM, eles usam essa variável, se não CT, custo do capital de terceiros, Bom, como é que é calculado o custo do capital de terceiros? É a remuneração exigida pelos bancos, gente? Pelos credores da dívida.
Aqui eu não estou falando de fornecedores, de novo, nós estamos falando de, assim como na alavancagem financeira, nós estávamos falando do capital de terceiros em relação ao capital de terceiros onerosos, aqui nós seguimos com a mesma lógica. O custo do capital de terceiros de bancos sempre é nada mais que o valor, né, que os credores esperam receber pelo aquele investimento que ele está fazendo na empresa, né, líquido de imposto de renda, tá, gente? Por que líquido de imposto de renda? Porque nós já sabemos que os juros são dedutíveis, né? Os juros, as despesas com juros, elas deduzem a nossa DRE, elas diminuem o nosso lucro e geram uma economia de imposto de renda que nós já aprendemos lá da alavancagem financeira. Então, a gente diz que o custo, o CAI líquido, sempre deve ser calculado após o imposto de renda. E aí a fórmula tá ali para vocês, é o CAI, ou seja, o custo que o banco cobra. Então, se o banco diz, ó, minha taxa é 12% ao ano, vezes 1 menos o IR. Então, vamos entender, 1 menos o IR, o que é o IR? O IR é o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, aqui num exemplo bem prático para vocês entenderem, imagine que o banco, para emprestar 2 milhões para vocês, cobre uma taxa de 12% ao ano e que a taxa de imposto de renda é 34%. Portanto, o CAI líquido de imposto de renda é 12 vezes 1 menos a alíquota 0,34, isso aqui vai dar 0,66. Vocês vão descobrir que o custo líquido, ou seja, o custo efetivo dos bancos é 7,93. Que conclusão que vocês podem chegar? Pessoal, para toda empresa que apura com base no lucro real, tá? Existem várias maneiras de apurar o imposto de renda. Simples, para pequenas e médias empresas. Presumido, que é com base no faturamento, e lucro real é com base na DRE contábil. Para essas empresas, o custo líquido dos empréstimos é sempre um pouco menor. Por quê? Porque tem aquela economia de imposto de renda que eu falei para vocês, né? Que é calculada lá quando a gente apura a nossa DRE gerencial, ou o nosso LALUR, o lucro de apuração do imposto de renda baseado no lucro real. Então, para toda empresa que tem a dedutibilidade da despesa de juro, ou seja, e que esse juro vai na DRE e diminui o lucro, ou seja, a gente paga menos imposto, o custo da dívida é sempre um pouquinho menor. Ah, prof, e se não tiver imposto de renda pelo lucro real? Então, não há essa dedutibilidade. O CAI líquido é igual ao valor cobrado pelo banco, seria 12%. Tá? Então, é sempre muito importante vocês entenderem que o custo líquido da dívida com os passivos onerosos, pessoal, eu não estou falando aqui de fornecedor, eu não estou falando de encargos, salários. Por quê? Porque esses são passivos não onerosos. A gente está falando aqui do custo dos passivos onerosos. Então, o custo dos passivos onerosos, que é o CAI, ou o CT, né, custo da dívida, ou o CD, né, ele é nada mais que o custo bruto vezes 1 menos a taxa de imposto de renda, né? Se 34% vai para o fisco, 66% fica para a empresa. Por isso que é 1 menos IR. E o CAE, prof? E o custo do capital próprio, como é que ele é calculado? Tá? CAE ou a gente não usa ROI, tá, gente? Vocês poderiam me perguntar, pode ser o ROI? Não. O ROI é um indicador, que nada mais é que o resultado líquido pelo PL. É o CAE, né? Ou custo do CP, tá? Primeiro, aí agora a gente tem que dar algumas variáveis, é importante. Bom, como é que é calculado o custo do capital próprio? Na hora de definir a rentabilidade esperada pelos sócios, como é que é feito isso no mercado acionário? Então, primeiro a gente tem que entender que esse custo é calculado naquele conceito que eu falei lá no início, sempre a taxa livre de risco mais o prêmio, né? Então, os sócios, eles ficam ligados. Bom, se eu investisse pegasse esse dinheiro lá, eu tenho 2 milhões para comprar em ações, e eu investisse na poupança, quanto que eu ganharia? Ah, mas é livre de risco, então, essa taxa ela é considerada, mais o prêmio. Então, a gente diz que o custo, o CAE, nada mais é que o retorno esperado desejado pelos sócios para investir na empresa. Desejado, gente. Por que desejado? Porque se for maior, o sócio não vai dizer, eu devolvo, né? A gente diz que é o retorno mínimo esperado pelos sócios. Por que mínimo, gente? Porque
Imagina que ele diz assim, olha, para te dar 2 milhões eu quero 30% ao ano. Imagine que a empresa foi bem e deu 40. Ele vai dar aquela, vai dizer, não, então não quero. Não, ele quer, né? Então por isso que a gente diz que é o retorno mínimo. É de difícil mensuração, porque como é que define isso? Para isso existe várias metodologias. O fluxo de caixa descontado, né? Baseado nos dividendos esperados. E o modelo mais comum, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente depois o fluxo de caixa descontado, que é o P0, né? Que também é um pouco baseado no VPL, calcula-se os dividendos e traz uma taxa a valor presente. O que eu quero destacar agora é o modelo CAPM, que é o modelo de precificação de ativos, que é o modelo mais comum usado. Por quê? Porque no fluxo de caixa descontado, ele não considera essas duas variáveis que eu falei, o prêmio e o risco. O CAPM, ele é atrativo porque ele considera a taxa de risco do negócio. E para isso, então, o CAE é determinado com base nesta fórmula, pessoal. Então, vamos dar uma olhada. O CAE, ou o custo do capital próprio, nada mais é que RF mais o beta o RM menos o RF. Vejam que o RF aparece duas vezes na fórmula, lá no início e no final. Observem, pessoal, que o RF nada mais é que a taxa livre de risco. É aquela taxa que eu falei lá no início da minha fala, que é aquela taxa, hoje poderia ser a taxa livre de risco, os títulos do tesouro público, né? Especialmente dos Estados Unidos, porque é muito difícil uma economia como os Estados Unidos quebrar, tá? Professora, poderia ser os títulos públicos do Brasil? Poderia, mas entre os títulos públicos do Brasil e dos Estados Unidos, qual que é o que tem mais chance de não quebrar? Os Estados Unidos, né? Se vocês lerem o livro, né, a gente está tratando do custo e estrutura de capital, capítulo 12 e 13, se não me falha a memória do nosso livro, onde ele vai discutir um pouco mais essas questões que eu estou resumindo aqui para vocês na aula, tá? Então, a taxa livre de risco, ela é representada pelo RF, que aparece no início e no final. O beta, que é uma medida, é a medida de risco, tá? Então, o beta é a medida de risco sistemático. Depois nós vamos falar a diferença entre risco sistemático e não sistemático. Risco sistemático, gente, é o risco que toda e qualquer empresa está sujeita. Por mais que ela tente minimizar, ele está sempre presente, tá? Numa reta, ele é a inclinação da reta, é aquele risco que eu não consigo zerar, tá? E o RM é a rentabilidade da carteira de mercado, tá? RM é a rentabilidade da carteira de mercado, é o índice de mercado das ações, aqui poderia ser o Ibovespa, tá? Então vejam que a fórmula, ela é bem importante. Aí eu gosto de destacar que primeiro a gente resolve o parênteses, né, por uma regra matemática, RM menos RF, coloca o beta vai variar entre 1 e 2, né? E o RF é a taxa livre de risco. Então, imaginem aqui que vocês têm um exemplo que é o RF, então, a taxa livre de risco hoje, os tesouros do governo público está dando 7% ao ano. O beta, para esta carteira, ele é 1,5. Lembra que eu falei que ele vai de 1 a 2? Ele é padronizado, né? Nós vamos estudar melhor como chegar no valor do beta numa aula um pouquinho mais para frente, que é risco, retorno e valor. Então, o beta é a medida de risco daquela carteira, é aquele risco que está sempre presente, tá? A taxa de mercado, a melhor taxa de mercado está pagando 16. Então, olha qual é o CAE para um determinado investimento dos sócios. Investir num determinado negócio, imagine que é um negócio da aviação, vamos dar um exemplo. Então, a taxa livre de risco, estou botando lá na fórmula do CAPM, mais 1,2 vezes 16 menos 7. Então, primeiro eu resolvo essa diferença e multiplico por 1,5. Vai dar 7 desse lado, mais 10,8. Ou seja, a taxa mínima esperada pelo acionista para esse investimento, então ele deve cobrar 17,8. Pessoal, vejam o que significa esse 17,8. Eu estou dizendo para vocês investirem, darem aqueles 2 milhões para o negócio, que lembra do nosso exemplo inicial,
vocês devem cobrar 17,8 considerando a taxa livre de risco e o risco do negócio que vocês estão investindo, né? E vejo que o custo do capital próprio é superior ao do mercado em função do risco assumido. O risco do mercado é sempre 1. Vejam que nesse risco ele está um pouquinho acima, então nada mais justo do que receber acima que a taxa de mercado, né? Olha, a taxa de mercado é 16 e o risco seria 1. Sempre na taxa de mercado o risco é 1, tá? O risco varia de 1 a 2, tá? Ou imaginem então lá que no mercado poderia ter 0,9, 0,1, né? Mas estou considerando varia de 1 a 2 e de menos 2 ali, de 0,1, 0,2, 0,3 a 1, tá? Risco 0 a gente não tem, que daí seria a taxa livre de risco, né? Então, imaginem lá que vocês têm, o retorno de vocês deu 17,8, é acima do mercado. O que significa isso? Que o negócio de vocês tem mais risco que a carteira de mercado. Então, nada mais justo que a gente considerar que essa taxa seja maior. Ah, prof, mas então, depois, então, o que eu tô querendo dizer com esse 17,8? Que o investidor, para dar 2 milhões, ele deve dizer para a empresa, eu dou os 2 milhões, mas eu quero no mínimo 17,8% de rentabilidade. Ok? Ainda, o livro vai falar um pouco do risco Brasil, né? Que é o Alfa BR. Alguns autores discutem que teria que considerar o risco Brasil, então essa taxa deveria ser um pouco maior, né? O problema é que o governo, né, há uma discussão, né, em relação qual seria o risco Brasil, né? E especialmente em economias como o Brasil, que oscilam muito, né? Que não tem uma estrutura, vamos dizer assim, uma estrutura tão equilibrada, né? Então a gente precisa sempre considerar esse risco. Porém, ele não é muitas vezes calculado corretamente, tá? Então há uma crítica em relação ao risco Brasil, tá? Só para vocês saberem, aqui nos nossos exercícios, basta vocês calcularem o CAE e o CAE. Bom, mas então vamos analisar o custo do capital de terceiro em relação ao custo do capital próprio. Qual capital tem custo mais caro, se eu perguntar para vocês? Pessoal, qual é o capital e por quê? Pessoal, o custo mais caro sempre é o custo do capital próprio. Sempre deve ser. Se algum investidor estiver cobrando mais barato que os bancos, ele está agindo, vamos dizer, de uma forma estúpida. Por quê? Porque ele corre muito mais risco que o banco. Porque o banco, primeiro, gente, porque o banco tem garantias. Nenhum banco empresta dinheiro para vocês sem garantia. Segundo, o acionista só vai ter retorno se a empresa gerar lucro. O banco vai receber independente da empresa gerar lucro. E a legislação também é uma variável importante. Por quê? Porque a legislação brasileira, ela permite uma dedução ali, que como a gente já conversou, para aquelas empresas que apuram pelo lucro real, essa despesa com os bancos, que é a despesa de juro que você paga, você pode abater o seu imposto. Então isso faz com que o custo dos bancos seja mais barato que o capital próprio, tá? Então essas são as variáveis, tá? Então se eu perguntar para vocês, que fique bem claro, qual custo é mais caro? Sempre o capital próprio. Ah, mas se o acionista quiser cobrar mais barato, ele está agindo erroneamente, né? Porque ele corre muito mais risco, ele não deveria. Se ele estiver cobrando mais barato, então peço para ele investir na empresa de vocês, porque é um baita negócio, pegar dinheiro com ele. E lembrem também que o capital próprio é um não exigível, quanto o capital de terceiro é um exigível, né? No curto ou no longo prazo. E o capital próprio você não tem data para receber, você não sabe quando que você vai receber de volta. Então, o investidor sempre deveria cobrar mais do que os bancos. Se não estiver fazendo isso, é porque tem alguma coisa errada. É isso que eu tô querendo dizer, ou ele não sabe, não entendeu ainda o risco que ele tá assumindo. Tá? Bom, mas vamos juntar os dois, né? A gente calcula o CAI, calcula o CAE, e aí a gente vai ter o que a gente chama custo médio do capital. O custo médio do capital é o CMPC, ou o WACC. O WACC é a sigla em inglês, o CMPC, custo médio ponderado do capital. Pessoal, esse P é muito importante. Ponderado, veja que não é só somar o CAI e o CAE.
tem que ponderar. O que é ponderar? É descobrir a participação de cada capital dentro da estrutura da empresa. Então, vamos fazer um exemplo para entender essa ponderação. A empresa Alfa ela é financiada com 60% de capital próprio. Então, dos 100% que ela pega, 60% vem do capital próprio. 40% vem de capital de terceiro, curto e longo prazo. Portanto, o capital próprio, o CAE, tem um custo de 20% e o CAI tem um custo de 10%. Já dei pronto. Não é só somar 20 mais 30, você tem que ponderar. O que é ponderar? O WACC é 20%, que é a participação, o CAE, que é a taxa cobrada pelo acionista, que ele espera, o custo mínimo, vezes 0,60, que é 60%, mais a taxa cobrada pelos bancos, que é 10%, vezes 0,40. O WACC é 16. Então, pessoal, depois que vocês calcularem, entenderem o conceito do CAI. Então, o CAI é o custo do capital de terceiros, dos bancos. Sempre é calculado, lembre-se, a taxa bruta vezes 1 menos o imposto de renda. Então, é o CAI líquido que a gente chama. O CAE é calculado por base no modelo CAPM, que nós já aprendemos, que é aquele que considera o risco sistemático, o prêmio e também a taxa livre de risco. Depois de calculado o CAI e o CAE, eu tenho que ponderar esses dois custos para chegar no custo médio do capital, que nada mais é a participação de cada um na estrutura de capital, né? E o que é a estrutura de capital? A estrutura de capital é da onde veio o dinheiro, as origens de recurso. Quem financia a empresa? Quanto financia e quanto cobra para financiar a empresa? Qual é o capital mais caro? Sempre deve ser o CAE. Por quê? Porque ele corre mais risco. Porque o banco corre menos risco. Porque o banco tem garantias e o capital próprio não tem. Ok? Vejam, então, aqui um exemplo para a gente calcular, um exemplo 2 para calcular o WACC, né? Ou o custo médio ponderado do capital próprio, de todo o capital. Capital origens, estrutura. Então, imaginem aqui que vocês têm essas fontes, ações ordinárias, 300 mil ações a 1,5. Isso vai dar um montante de 450 mil reais. Ações preferenciais, 500 mil ações a 1,20. 600 mil reais, tá? 1,50 e 1,20. A proporção de cada um, vocês também têm aqui, as ações ordinárias é 36% do capital, as ações preferenciais 48% e os financiamentos, então, que é o capital de terceiros, é 200 mil reais, tá ali? Então, aqui é o número de ações vezes o preço de cada ação. E aqui tá a ponderação, né? Aqui é o número de ações, a proporção, então você pegou 1.250.000, a proporção tá aqui, e o custo que cada um cobrou, então, o acionista ordinário pediu 25%, já líquido, né? Tudo líquido. As ações preferenciais 20%, as ordinárias são mais caras, né? Porque tem poder de voto, nós também vamos retomar isso um pouquinho mais para frente. Os financiamentos têm uma taxa de 16%. Qual é o custo ponderado do capital? Então, vamos fazer juntos. Primeira coisa, a gente vai calcular lá, vai zerar nossa HP, FFIND, FREG, GEND. Então, 0,36 vezes 0,25. Deu 0,9. 0,09. Então, as ações ordinárias, anotem esse número, tá? 0,9. Vamos salvar aqui. 0,48 vezes 0,20. Ponderando uma. A outra deu 0,096. Então, já estou em 0,18, somando as duas. Vou guardar esse número. E o último, 0,16 vezes 0,16. Deu 0,2560. Mais. Portanto, o custo do capital deu 0,21 vezes 100. Isso dá 21,16. Então, vejam, pessoal, que não é vir aqui somar, prof, o custo do capital é 25 mais 20 mais 16, né? Que isso daí
daria, né, muito mais que 21,16. Ali daria 45 mais 6, 50, 60, 61. 61. Não é 61. O custo é 21,60. Por que não é 61? Porque é ponderado. É a participação de cada capital no total. Vejo que o total é 100%, porque 100% é financiado com essas origens, do qual a gente tem 25, o custo de uma, 20 e 16. Tá bom? Então é simples, só não se esqueçam que o custo ponderado o custo do capital, ele é sempre ponderado, né? A proporção daquilo que eu uso. Bom, algumas coisas que a gente precisa destacar. Gente, esse custo que a gente chegou aí de 21,10, é importante que vocês entendam que não é a taxa, não é o custo mínimo, é o custo, não é o custo máximo, perdão, é o custo mínimo. Por que custo mínimo, pessoal? Porque é o mínimo que esses caras aqui, os acionistas ordinários, os acionistas preferenciais e os bancos querem para que eles invistam na empresa, tá? Existem algumas limitações desse modelo calculado, é uma estimativa, não é um valor 100%, né? Algumas variáveis, alguns investidores consideram o risco como fixo, né? É naquele momento, e às vezes o risco pode aumentar ou diminuir, né? Sempre é proporcional a cada participação, a cada fonte, né? E às vezes a gente também tem que considerar os problemas do mercado financeiro brasileiro, que às vezes o cara faz o cálculo do CAPM, mas o valor, por exemplo, eu calculo o CAPM e eu descubro que o investidor ali, ele tá cobrando muito mais que 25%, né? Mas ele vai dizer que o cálculo dele tem outras variáveis envolvidas, né? Então é um modelo, todo modelo ele tem pode apresentar alguma limitação, mas hoje ele é o modelo mais usado, né? É um modelo que considera algum risco, é um modelo que considera a proporcionalidade, né? E que, de certa forma, se aproxima à realidade do mercado acionário. Bom, agora a gente vai falar, depois de vocês entendido que o capital ele tem um custo, como calcular esse custo e como ponderar esse custo total, é importante a gente falar um pouquinho, né, das escolhas. Bom, prof, então, se o capital de terceiros é mais barato, então eu deveria financiar 100% a empresa com capital de terceiros. Não faria sentido essa afirmação? Eu vou mostrar para vocês que não, que existe uma estrutura ideal. Será que é possível estabelecer uma estrutura ideal? É possível. E qual seria a estrutura ideal, pessoal? Aquela que minimiza, ou seja, diminui o WACC. É aquela onde o custo ponderado médio do capital é o mais baixo. Então, para vocês entenderem, né, que a gente está falando de capital de terceiros de longo prazo, né, especialmente capital de terceiros de longo prazo, empréstimos e financiamentos, se tiver curto, considere, mas geralmente as empresas usam os cálculos capital de terceiros de longo prazo, e que o capital próprio é formado pelo patrimônio líquido, que é dividido em ações preferenciais. O que é ações preferenciais? Aquela que tem preferência na distribuição dos dividendos, mas não tem direito ao voto. Ações ordinárias, que é aquelas ações que tem, o nome já está dizendo, que tem direito ao voto, mas que não tem preferência nos dividendos. Não é que elas não recebem os dividendos. Na ordem de distribuições, elas vêm depois das preferenciais. E também os lucros retidos, né? Que podem ser uma alternativa de financiamento da empresa. Porém, vocês vão ver, quando a gente falar da destinação do lucro, que não dá para pegar todo o lucro e reter, né? Ficar na empresa. Por quê? Porque tem uma legislação que obriga a distribuir. Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, antes da gente falar dessa estrutura ótima, eu ainda queria trazer mais algumas características do capital, né? O capital, né? Características do capital de terceiros e do capital próprio. Bom, o capital de terceiros, ele não, em relação à voz administrativa, o capital de terceiros, ele não tem voz administrativa. O capital próprio, sim.
Pode ter, especialmente se for ações ordinárias. Tá? O capital de terceiros, ele só viria a ter voz no caso de uma falência ou recuperação da empresa, que daí o juiz determina que os credores possam, né, por meio de uma pessoa, de um dos credores, ter uma representatividade nas assembleias ordinárias e extraordinárias da organização. O direito sobre o lucro, capital de terceiro não tem nenhum direito sobre o lucro, mas em contrapartida, caso a gente não pague ele pode nos protestar, né? Já o capital próprio, ele tem direito aos lucros, né? E recebe isso na forma de dividendos. O prazo no capital de terceiro é declarado e no capital próprio é não declarado. Não dá para investir numa empresa e dizer, olha, eu quero esses 2 milhões, o ano que vem de volta. Não dá, né? Não tem garantias disso. E o tratamento tributário, o capital de terceiros são despesas, os juros sobre o capital de terceiros são despesas dedutíveis, ou seja, que deduz na DRE, que diminui o lucro e que faz a gente pagar menos imposto e que gera uma economia de imposto de renda, como vocês já sabem, lá da alavancagem financeira, que a gente já estudou. Já o capital próprio, eu não posso deduzir os juros que eu pago. Esse dividendo que eu pago para o acionista, que é o juro dele, eu não posso abater. Vocês não vão achar nenhuma conta lá, despesa com dividendo. Dividendo, eu não posso abater da DRE, eu pago depois que eu apurar o lucro, tá? Então, voltando agora que a gente discutiu um pouquinho mais, eu volto com a pergunta para vocês. Qual é a melhor estrutura de capital? A melhor estrutura de capital é aquela que o WACC é o mais baixo. Bom, o Prof. Macito disse que o capital de terceiros é sempre mais barato, por que então eu não pego 100% com o capital de terceiros? Eu vou mostrar para vocês por que vocês não vão fazer isso. Primeiro, existem teorias para nos ajudar a pensar por que não pegar 100% com o capital de terceiros, né? Porque basicamente o banco não cobra a mesma taxa para te emprestar. Quanto mais dinheiro tu vai pegando com o banco, mais caro vai ficando a taxa, né? Baseado nessa teoria é que a gente tem a primeira teoria, a teoria convencional, tá? Ela foi criada por Durant nos Estados Unidos em 1952 e ela aceita que existe uma estrutura ótima de capital. Uma estrutura ótima de capital é aquela onde o WACC seria o mais baixo possível. Então, o que eles fazem? Lá em 1952, nos Estados Unidos, eles começam a brincar para dizer para as empresas quanto pegar de capital próprio e quanto pegar de capital de terceiros. Para isso, eu vou pedir para que vocês olhem para a planilha, para a tabelinha que está ali no slide, para vocês acompanharem o meu raciocínio. P dividido por P mais PL. P é passivo, passivo mais PL é o total do passivo. Então, quanto que eu, pegando zero de passivos, ou seja, não pegando nada com o banco, o CAE é 12, o banco é 7, o WACC será 12, porque é 100% com capital de próprio, né? Então, não tem que ponderar nada aqui, porque não vou usar CAE. Imagine que o banco, a taxa que o banco cobrasse seria 7, né? A mínima, a taxa mínima que o banco cobra é 7. Mais baixo para te emprestar, só que tu não vai pegar nada, é zero com o banco, tá? Isso é a proporção que eu pego de capital de terceiro pelo total de capital que eu tenho na empresa. Então, pegando zero com o banco, eu só tenho o CAE, concordo? O WACC, se botar lá na fórmula do WACC, vocês vão chegar 100% de 12, 1 vezes 12, 12 mais 0 é 12. Então, o WACC é 12. Pegando 100% com os sócios, o custo é 12. Vamos mesclar, vamos começar a aumentar, foi isso que o cara fez lá nos anos de 52. Pegando 20% de capital de terceiros contra 80%, obviamente, de capital próprio, o CAE é 12,40 e o CAI é 7,20. Vocês botem lá na fórmula do WACC, então 0,20 vezes 0,7,20. Vai dar 0,14 alguma coisa, 0,01440 e a outra 0,80 vezes 0,1240, é só colocar na fórmula, tá, gente? E somar. Deu 11,36, tá lá, ó, vezes 100 é 11,36. É assim que eu tô calculando, tá? É a fórmula do WACC, a ponderação deste capital por esse vezes a taxa. Então, pegando 20% com capital próprio, de capital de terceiros contra 80% de capital próprio,
olha que o custo tá diminuindo. Opa, então a segunda já é melhor que a primeira. Não pega 100% com os sócios, pega 20% de capital de banco e 80%. Vamos melhorar, será que não devemos pegar mais? Vamos lá. Pegando 40%. 40%, os sócios cobram 12,90 o CAI líquido 7,70 dos bancos. Então, pegando 40 de banco contra 60 de sócios, dá 10,82, melhor ainda. Então, pega mais ainda com o banco. Então, mas então, prof, o que basicamente a teoria convencional vai dizer para nós, gente? Que existe uma estrutura ótima e que é possível dizer para as empresas quanto exatamente elas devem pegar de capital de terceiros e quanto exatamente ela deve pegar de capital próprio para que o WACC seja o mais baixo possível, o menor custo possível para a empresa. Prof, então 40 seria o ideal. Por enquanto é a menor taxa, 10,82. Vamos fazer para 60, veja que eu não fiz para 50. Eu estou fazendo de 20 e 20. 60%. Prof, 60%, eu vou chegar em 14,10 o CAE, os sócios. Veja que os sócios aumentam a taxa que eles estão cobrando e o banco também. Ela não é constante, pessoal, em nenhuma situação, nem o CAE, nem o CAI. Por quê? Por causa do risco. O banco também aumenta a taxa na medida em que eu cobro, que eu pego mais dinheiro com o banco não mantém a mesma taxa. E os sócios também querem mais. Por quê? Porque existe um risco financeiro. Caso a empresa não consiga pagar o empréstimo, quem é que vai ter que pagar o empréstimo? Os sócios. Então é por isso que as duas taxas crescem. E vejam que o WACC, para 60% de capital de terceiro contra 40% de sócio, ele foi para 11%. Opa, já saltou. Então não é quanto mais capital de terceiro, melhor. Vocês poderiam chegar, porque que eu grifei aqui, ó, e se fizer 80, a taxa vai aumentar mais ainda pela teoria convencional. O que a teoria convencional mostra para nós? Que a taxa estaria entre 40 e 60, poderia ser 40,1, 40, a gente poderia ficar brincando aqui até amanhã. Então, o que vocês podem me dizer? Que existe uma estrutura ótima e que neste caso, para esta empresa aqui, está entre 40 e 60. Pegar 40 e 60% de 60 já não é, tá? A taxa ali estaria entre 40 e 60, talvez 51, 52, a gente poderia depois brincar e descobrir, né? Então, só para que vocês entendam, a teoria convencional, ela nos diz que existe uma taxa ótima, é possível descobrir, e essa taxa ótima é aquela que minimiza o custo médio ponderado do capital. E por esta teoria, tanto o CAE quanto o CAI aumenta na medida em que a empresa se endivida mais. Por quê? Porque o risco aumenta tanto para o banco quanto para o acionista. Contrariando a teoria convencional, nós temos uma outra teoria que refuta essa hipótese, que é Modigliani-Miller, MM, tá? Tá lá no livro, vocês podem se aperfeiçoar, ler um pouquinho mais. Para o MM, o Modigliani-Miller, discordando lá no final de 1968, também nos Estados Unidos, ele diz que não existe uma estrutura ótima. E por 3 razões que tá ali. O valor de uma empresa, o custo do capital, ele é definido pela qualidade dos seus ativos e não pela forma como eles são financiados para eles, então não importa, né? Se vai pegar capital próprio ou de terceiros, é uma constante, vocês vão ver ali. O WACC nos Estados Unidos é desconsiderando o imposto, no Brasil a gente já sabe que a tributação afeta muito significativamente, né? A tributação é uma variável bastante importante, eles são americanos estudando nos Estados Unidos, a tributação para pessoa física e pessoa jurídica não é muito distante, né? Mas no Brasil é. E para o Modigliani-Miller, o WACC ele é uma constante e ele não influencia no valor de uma empresa. Vamos dar uma olhada na mesma planilha, ele vai lá e pega a mesma planilha da teoria convencional e olha lá, brinca 0, 20, 40, 60, é tudo igual. O que está acontecendo com o CAE? O CAE, se pegar 0, o CAE é 12, o CAI é sempre, olha o CAI, diferente da convencional, ele é uma constante, ou seja, ele está dizendo que o banco, se tu pegar 20%, 40%, 50%, 60%, 80%, 100% com o banco, a taxa que o banco cobra é sempre a mesma. Será que é assim no Brasil? Nos Estados Unidos, ele conseguiu confirmar que o comportamento do WACC poderia ser uma constante, mas isso não é uma regra para todos os países. O Brasil, a teoria
mais comum, a gente tem que testar, obviamente, uma teoria, então toda teoria ela pode ser confirmada ou refutada. Teve estudos já em finanças que confirmou a teoria do MM em determinados mercados, mas a grande maioria no Brasil ela refuta. Por quê? Porque a gente sabe que a tributação interfere, que os bancos não cobram a mesma taxa. Se pegar 2 milhões ou 200 mil, não vai cobrar a mesma coisa, né? Mas nos Estados Unidos eles confirmaram. Se vocês fizerem os cálculos, ponderando, vocês vão ver que o WACC pela teoria DMM é 12, 12, 12, 12, 12. Pode ponderar. E ele está dizendo assim, o banco cobra a mesma coisa. Quem assume o risco por pegar empréstimo no banco é o acionista. O banco não cobra mais, a taxa dele é sempre a mesma. A gente sabe que não funciona muito assim. Mas é importante, pessoal, vocês saberem que existe essa teoria, o que ela define sobre a estrutura de capital, né? E que é possível, né, que ela venha a funcionar em determinados mercados, tá? Desde que para isso respeite essas condições, tá? Então, ali os cálculos é igual, se vocês fizerem, pegando, vou fazer ali para a segunda situação, tá? 0,20 a 10,60, ponderando, dá 0,2120. 0,80 vezes 0,1240 vezes mais 12, dá 12,04, né? Desconsiderando duas vírgulas ali. Então, vai dar 12,04, 12,04. Todas as situações, vocês vão ver que o WACC vai dar 12,04. 12,00 se usar duas casas após a vírgula. Pessoal, então, observem que a teoria convencional, diferente da teoria de Modigliani e Miller, ela refuta que o WACC é uma constante. Para ela, o WACC, ele varia, ele é variável e ele depende do risco, né? Que o banco vai aceitar assumir e que o capital próprio vai aceitar assumir. Já no MM, né, Modigliani e Miller, para eles o banco não assume risco nenhum, quem assume o risco é o acionista, por isso que vai aumentando, quanto mais tu vai pegando com o banco, mais o acionista cobra, porque ele assume o risco. Caso a empresa não cobre, caso a empresa não cubra a sua dívida, ele vai ter que cobrir, por isso ele cobra mais caro na medida em que a empresa se endivida com os bancos, né? Tanto é que ali na última linha da nossa tabelinha, pegando 80% com bancos, os acionistas ali querem cobrar 17,60. Isso tem a ver com o risco financeiro que eles estão correndo. Porém, né, gente, é importante vocês entenderem ainda sobre MM que eles testaram esse modelo, né, essa teoria nos Estados Unidos, onde eles estabeleceram 6 premissas básicas, né? A primeira premissa é: não há imposto de renda para pessoa física nem jurídica. Ou não há, não, é o mesmo. A gente sabe que no Brasil o imposto da pessoa física e o imposto da pessoa jurídica é bem diferente. Não existem custos de colocação das ações no mercado de capital. Como que não existem? Talvez lá nos anos 69, quando eles fizeram, o custo era quase nulo. Agora a gente já sabe que no mercado de ações tem custo, né? As corretoras cobram custo. E esse custo, depois eu vou mostrar para vocês, dependendo do tipo de ação, vai ser mais caro ou mais barato. Investidores e empresas tomam empréstimo à mesma taxa, só se for lá nos Estados Unidos. No Brasil, se você é pessoa física, pessoa jurídica, você não consegue a mesma taxa. Ou consegue. Investidores e gerentes das empresas têm a mesma informação sobre as oportunidades de investimento futuro. Pessoal, outra variável que é questionável, investidores e gerentes. Então, vocês investem numa empresa lá da China e tem um investidor que trabalha dentro da empresa, vocês não acham que ele pode ter algum tipo de informação privilegiada? Isso é o que a gente chama de assimetrias de mercado. Investidores e gerentes nem sempre têm a mesma informação, os gerentes são privilegiados porque eles estão dentro da empresa. Todo o endividamento da empresa é sem risco, que é aquilo que o banco não cobra risco, independente da quantidade, não há custos de falência. Nos Estados Unidos, talvez. No Brasil, não. A política de investimento de capital da empresa independe da sua estrutura. No modelo deles, quem determina a política de investimento é os ativos. Para eles, não é as origens, e sim os ativos. Obviamente, a teoria deles foi muito questionada,
apesar deles conseguirem comprovar nos Estados Unidos. Acredito que hoje ainda teria mais dificuldade para comprovar, né? Especialmente porque algumas premissas caíram no mercado americano. E aí eles vão lá e criam um MM com imposto. Então, uma segunda teoria. Eles têm, como eles são muito criticados, eles vão lá e as pessoas vão testar o modelo deles em economias emergentes e descobrem a seguinte situação, que a teoria deles é refutável, né? Que a teoria convencional se sobressai. E aí eles vão lá e tentam melhorar a teoria deles. Mas para não ficar igual, eles criam um detalhezinho que eu já vou mostrar para vocês. Então, a gente tem o MM sem imposto e MM com imposto. Sem imposto é a primeira teoria, a tradicional, né? E o MM com imposto, eles, o que é? Eles reconhecem a dedutibilidade do imposto de renda sobre a dívida. Então, eles reconhecem que em alguns países a tributação pode interferir e aí, né, seria mais atrativo pegar capital de banco do que capital próprio, que é aquilo que nós vemos, né? Ele reconhece o efeito da alavancagem financeira. Só que daí, para eles dizem assim, bom, então se pegar empréstimo com banco tem benefício fiscal, então o melhor WCC é aquele que pega mais 100% com capital de terceiros, né? Quanto maior o coeficiente do capital de terceiro, menor vai ser o WCC. Eles colocam, quanto mais eu pego com o terceiro, mais baixo fica o WCC. Para mostrar isso, olha lá o que eles refazem a teoria deles e agora eles dão uma modificada. Eles não aceitam mais que o WCC é uma constante. Eles concordam que o WCC não é uma constante, mas para ele, o WCC sempre estará na última linha lá, entre 80 e 100, obviamente. Por quê, gente? Tá? Porque eles estão dizendo, bom, se vocês estão dizendo que tem a dedutibilidade do imposto de renda sobre a despesa financeira, tem a economia, tem a alavancagem financeira, sempre, então as empresas devem pegar 100% ou mais perto de 100%, se não dá para pegar 100%, não dá, né, gente? O banco não vai dar 100% do capital. O acionista vai ter que colocar alguma coisa. Então, pega 80 com os acionistas e 20 com o capital próprio. Eles fazem essa ponderação e olha lá, o WACC, ele começa o mais alto, porque pegando 0 com o banco vai ser 12, né? Vai ser 100% o CAE. Pegando 20% com o capital de terceiros, que é 10,60, e os outros 80 com a 12,23, dá 11,90. Pegando 40 a 10,60 e 60 a 12,62 dá 11,81. Veja que ele é decrescente, né? O WCC, ele começa maior e até ao mais baixo. O que eles estão mostrando para nós? Que quanto mais pegar com o banco, melhor é para a empresa. Isso aqui, gente, também é refutável, por quê? Porque diferente da teoria convencional, isso especialmente no Brasil, porque aqui ele está de novo, qual é o problema dessa teoria? Que ele mantém constante o custo da dívida. Ele admite que o banco, independente do valor que você pega com o banco, ele continua a mesma taxa, e a gente sabe que não é. Se você pegar mais dinheiro com o banco, né, ele vai aumentar a taxa, porque ele vai querer assumir esse risco sozinho. Então, o Modigliani e o Miller, eles questionam isso, porque eles dizem, mas o banco não tem que cobrar mais. Quem assume esse risco é o acionista, ele cobra mais. Tanto é que, olha aqui, se pegar 80% com o capital de terceiros, o acionista vai cobrar 15,70, porque caso a empresa não cubra, ele cobre. 15,70, ó, 0,15, 70, enter. A 0,20 para ponderar, vai para 0,0314. E 0,80 vezes 0,1060 mais 11,62. Então, pela teoria de Modigliani e Miller com o imposto, o que eles defendem, diferente da teoria convencional? Eles defendem que quanto mais você pegar com terceiros, melhor é a estrutura de capital, porque mais baixo será o WACC. Pessoal, é muito importante vocês entenderem essas três teorias. Então, eu vou repetir. A teoria convencional,
Nada é uma constante, o WACC tem que ser calculado e ele pode estar em qualquer uma daquelas variáveis. Isso vai depender do risco que o banco cobra e do risco que o acionista cobra. Os dois, tudo é variável. No da MM sem imposto, para ele o WACC é uma constante, o KI é uma constante, a única coisa que varia é o KE, né? E para ele, então, o WACC não interfere, é sempre igual, o custo, não existe custo ótimo, ele refuta a teoria convencional. Como eles são bombardeados de crítica, eles criam uma teoria um pouquinho mais ajustada, mas ainda, vamos dizer assim, falível. Que é essa última que eu falei aqui, que é o MM com imposto, onde o WACC varia, mas o KI continua constante, o KE é variável, e para eles, então, quanto mais você pegar com terceiros, mais barato vai ficar o WACC. Nós sabemos, eles confirmam essa teoria também. Todas as teorias são possíveis, gente. Aqui nós não estamos discutindo se elas existem ou não existem. Todas elas existem, todas elas foram confirmadas em determinados mercados. O que eu estou querendo que você saiba é o que cada uma diz e como cada uma calcula a estrutura ótima de capital. E se é que tem uma estrutura ótima de capital. Pela teoria convencional tem, pela MM sem imposto não tem, e pela MM com imposto tem, e é pegar quanto mais de terceiro, melhor. Tá ok? A nossa aula por hoje seria isso. Eu agradeço, espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos exercitar os cálculos, né, do CAPM, do KI, do KE, né, que é calculado pelo CAPM, do custo médio ponderado, e vamos também brincar um pouquinho com essas teorias na parte teórica. Tá bom? Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigada e até a próxima.